Destinados a reinar. Capítulo 8. A principal cláusula da nova aliança. Quando eu era adolescente, fui influenciado pelo ensinamento de um livro que dizia que o cristão pode cometer o pecado imperdoável. Você já ouviu esse ensinamento de pecado imperdoável? Esse ensinamento errôneo diz que todos os pecados podem ser perdoados, mas se você cometeu um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Foi assim que esse pecado se tornou conhecido como o pecado imperdoável. Como um jovem cristão, eu não entendia porque outros crentes não pareciam estar afetados pelo pensamento de que podiam, na verdade, cometer o pecado imperdoável. No meu caso, eu realmente me apavorei. Minha consciência era muito sensível e quanto mais eu pensava sobre a possibilidade de cometer o pecado imperdoável, mais ficava convencido que já o tinha cometido. Meus pensamentos se tornaram incrivelmente negativos e até comecei a duvidar de Deus. Isso me deu ainda mais motivo para acreditar que de fato eu havia blasfemado contra o Espírito Santo. Procurei os líderes da minha igreja naquele tempo para buscar aconselhamento, mas em lugar de me conduzirem à nova aliança da graça, eles me disseram que de fato era possível para um cristão cometer o pecado imperdoável. Dali em diante fui ficando cada vez mais depressivo. O diabo me oprimia com pensamentos de culpa e de condenação. Atormentado por tais pensamentos, fui para Orchard Road, a região do principal shopping de Singapura, onde testemunhei para as pessoas nas ruas a respeito de Jesus, mas o tempo todo acreditando que eu tinha cometido o pecado imperdoável. Eu pensava que se conseguisse que aquelas pessoas fossem salvas, Deus as notaria indo para o céu e talvez se lembrasse de quem tinha feito isso, eu, o príncipe Joseph, que agora estaria no inferno. Eu realmente acreditava naquilo. O mais incrível era que a unção evangelística estava realmente fluindo em mim naquele período. E muitos realmente aceitaram a Jesus, embora pensasse que eu mesmo não iria para o céu. Descobrindo o evangelho da graça. Quanto mais eu acreditava que ainda tinha pecados não perdoados, mais acreditava que estava esgotando toda a graça de Deus em minha vida. Ninguém me ensinava sobre o sangue de Jesus ou me mostrava que meu comportamento, na verdade, estava desonrando o sangue dele e também negando a obra de Jesus na cruz por mim. Ninguém pregava a boa nova para mim desse modo naquele tempo, e eu realmente pensava que meus pecados eram maiores que a graça de Deus. Eu sentia como se estivesse ficando louco e à beira de um ataque de nervos. Minha mente literalmente parecia que ia estourar, e eu comecei a ficar com tanto medo que teria concordado em ir para uma instituição de recuperação mental. Foi por meio dessa tumultuada jornada que comecei a entender a graça do nosso Senhor Jesus. Agora sei, sem qualquer sombra de dúvida, que um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. Tome cuidado quando você ouvir qualquer ensinamento que dê a impressão de que é possível que crentes cometam o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há vezes em que o diabo coloca pensamentos negativos sobre o Espírito Santo na sua mente, ou quando você mesmo diz algo negativo sobre o Espírito Santo. Isso pode levá-lo a se questionar e a se preocupar se você cometeu o pecado imperdoável. Bem, deixe-me declarar de uma vez por todas que não há pecado do qual o cristão não possa ser perdoado. Quando entende que porque Deus enviou o Espírito Santo, você nota que o pecado imperdoável simplesmente é rejeitar Jesus Cristo. A Bíblia nos relata que o Espírito Santo veio para testificar e testemunhar de Jesus Cristo. A Bíblia nos relata que o Espírito Santo veio para testificar e testemunhar de Jesus Cristo. Jesus disse: "O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito." Blasfemar contra o Espírito Santo, portanto, é continuamente rejeitar a pessoa de Cristo, do qual o Espírito Santo testifica.
Estude a palavra de Deus cuidadosamente. Com quem Jesus estava falando quando disse acerca do pecado imperdoável? Ele estava falando com os fariseus, os quais continuamente o rejeitaram como seu salvador e conspiraram para matá-lo em várias ocasiões. Eles até o acusaram de ter um espírito imundo, dizendo: ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. A resposta de Jesus foi: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Por que ele disse isso? O versículo seguinte nos relata que foi porque diziam: está possesso de um espírito imundo. O Espírito Santo está presente ainda hoje para testemunhar acerca de Jesus. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é manter-se em rejeição ao Evangelho de Jesus e depender dos próprios esforços para ser salvo. Jesus estava advertindo os fariseus a não cometerem esse pecado e pararem de rejeitá-lo. Isso claramente não se aplica ao crente. Veja, ao ler a Bíblia, é importante notar para quem as palavras foram faladas e analisar se são palavras relevantes para o crente. Neste caso, Jesus estava falando com os fariseus que o tinham rejeitado e os quais ainda declaravam que ele tinha um espírito imundo. Imagine a audácia deles. Quanto a você, meu amigo, tenha plena certeza em seu coração de que é impossível para um crente cometer o pecado imperdoável. Um crente já aceitou o dom da vida eterna e jamais será sujeito à condenação eterna. Discernindo corretamente a palavra. Há grande confusão e crenças erradas na igreja hoje, porque muitos cristãos leem a Bíblia sem discernir corretamente a antiga e a nova aliança. Eles não percebem que mesmo algumas das palavras que Jesus falou nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem parte da antiga aliança. Elas foram faladas antes da cruz, quando ele ainda não tinha sido morto. A nova aliança só começa depois da cruz, quando o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. Há grande confusão e crenças erradas na igreja hoje, porque muitos cristãos leem a Bíblia sem discernir corretamente a antiga e a nova aliança. Eu sei que as nossas Bíblias são divididas em Antigo Testamento e Novo Testamento, este último tendo início com os 4 evangelhos. Todavia, é importante perceber que a cruz fez a diferença. Algumas das coisas que Jesus disse antes da cruz e as que ele disse depois da cruz foram ditas debaixo de alianças completamente diferentes. Você também precisa observar para quem Jesus estava falando aquilo. Às vezes, ele estava se dirigindo aos fariseus, os quais se gabavam de guardar a lei com perfeição. Com eles, Jesus trouxe a lei ao seu padrão elementar, o qual era de tal envergadura que era impossível para qualquer homem guardar. Mas, pastor Prince, eu creio que devemos fazer aquilo que Jesus disse. Meu amigo, Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você já fez isso? Você acha que Jesus espera que nós façamos tudo isso? Ou ele quer que nós discernamos corretamente a palavra e compreendamos com quem ele estava falando naquela passagem e o que ele quis dizer? Se a igreja fosse obedecer a tudo que Jesus diz nessa passagem, então ela seria como um imenso departamento de amputação. Eu espero não ouvir você dizendo: Pastor Prince, você deveria ter escrito este livro mais cedo. Eu já arranquei um dos meus olhos e já dissipei um braço. Ora, Jesus disse tudo aquilo para trazer a lei ao seu rigoroso padrão inicial.
um padrão que assegurava que nenhum homem podia guardar a lei. Ele disse tudo aquilo para que o homem parasse de depender de si mesmo e começasse a perceber que precisava desesperadamente de um Salvador. Então, quando lemos as palavras de Jesus nos 4 evangelhos, é necessário que discernamos corretamente a palavra e compreendamos com quem Jesus estava falando. Deixe-me dar a você um outro exemplo. Você já deve ter ouvido alguns pregadores berrando com os crentes e usando o termo raça de víboras. Mas Jesus nunca chamou os pecadores, nem mesmo as prostitutas ou corruptos coletores de impostos, de raça de víboras. Nunca. Essas duras palavras de Jesus foram reservadas somente para os fariseus, cuja fixação pela lei os cegava e os impedia de ver o Deus encarnado. Jesus, aquele que deu a lei pela primeira vez e aquele que veio cumpri-la em lugar do homem, era o Deus encarnado, que eles se negavam a ver. Assim, aprenda a discernir corretamente a palavra de Deus sempre que ler a Bíblia. Nem tudo o que Jesus disse foi falado para a igreja. Alimente-se das cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo foram escritas para a igreja e, portanto, para o nosso benefício hoje. Deus o levantou para escrever as palavras do Jesus que ascendeu aos céus, o qual está assentado hoje à direita do Pai. É por isso que, ao ler a Bíblia, sempre encorajo os crentes novos convertidos em nossa igreja a começarem com as cartas de Paulo. Muitos novos convertidos gostam de começar com o livro de Apocalipse ou Gênesis, sem antes obter um fundamento no Evangelho da Graça por meio da leitura das cartas de Paulo. Você já notou que Paulo nunca mencionou o pecado imperdoável? Nem sequer uma vez em todas as suas cartas para as igrejas. Ele advertiu os crentes acerca do pecado imperdoável. Se os crentes pudessem cometer o pecado imperdoável, Paulo teria mencionado isso em cada epístola que escreveu. Contudo, seguindo outra perspectiva, Paulo enfatizou que Jesus, por meio de sua morte na cruz, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Eu pesquisei a palavra original em grego para todas neste versículo e sabe o que descobri? Todas significa todas. Jesus, com seu próprio sangue, perdoou a vocês de todos os seus pecados. Então não há pecado que seja imperdoável. Por intermédio de um perfeito sacrifício, Jesus o limpou dos pecados de sua vida inteira. E você agora é selado com a promessa da vida eterna. Essa sim é uma boa nova que vai consolidar seu coração com graça e confiança. Deus não deixa você se perguntando se está salvo ou não. Ele diz diretamente que você é dele e que nada poderá jamais separá-lo do amor de Jesus Cristo, nem mesmo o pecado, porque o sangue de Jesus é maior que o pecado. Saber que todos os seus pecados são perdoados é algo crucial para a sua saúde, paz mental, plenitude e bem-estar. Minha luta contra o pecado imperdoável durante meus anos de adolescente é um exemplo disso. Quanto mais você acredita que todos os seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, mais você se torna pleno em corpo, alma e espírito. Saber que todos os seus pecados são perdoados é algo crucial para a sua saúde, paz mental, plenitude e bem-estar. Espero que agora você possa perceber o perigo de interpretar a palavra de Deus fora do seu contexto. Temos de ser cuidadosos para não retirar um versículo de seu contexto e construir um ensinamento ou doutrina em torno dele. Os ensinamentos bíblicos devem ser confirmados por vários versículos de apoio a esses. Por sua vez, precisam ser estudados dentro de seus próprios contextos. Quando você ouvir ensinamentos que incutem medo em seu coração e o colocam debaixo de cativeiro, não engula tudo de uma vez, o peixe com o anzol e a linha. Olhe para o contexto do versículo e repare se é uma verdade da nova aliança ou um ensinamento da antiga aliança. Para quem o versículo foi falado ou escrito e como ele se aplica hoje a você. Lembre-se apenas de que todas as verdades da nova aliança exaltam a Jesus e sua obra consumada. Aleluia!
a principal cláusula da nova aliança. É lamentável que dificilmente se ouça a principal cláusula da nova aliança sendo pregada hoje. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito? Esta é a aliança que farei. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Memorize isso, amado, porque essa é a principal e decisiva cláusula da nova aliança. Infelizmente, parece que o cristão comum crê hoje é totalmente o contrário. Eles acreditam que Deus não é misericordioso com os pecados deles. Quando algo dá errado, secretamente eles pensam: bem, agora a casa caiu, meus pecados antigos me alcançaram. Todas essas coisas terríveis estão acontecendo com a minha família e com minhas finanças por causa dos pecados que eu cometi. Quando furam um pneu do carro deles, eles começam a pensar com os próprios botões: por qual pecado Deus está me punindo agora? Esse tipo de pensamento é muito predominante na igreja, porque os cristãos não creem realmente que estão em uma nova aliança. O problema com a igreja hoje é a crença errônea. Sinto muito em dizer isso, mas se você recusar a crer no que Deus já disse acerca do perdão de pecados da nova aliança, você, na verdade, está em desobediência. O próprio Jesus definiu a nova aliança para nós na última ceia, quando ele disse: Este é meu sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A principal cláusula da nova aliança é o perdão de todos os seus pecados por causa do sangue derramado de Jesus Cristo. Não me interessa quantas boas obras você faz, quanto dinheiro você tem dado para a caridade ou que posição de liderança você ocupa. Se não acredita na principal cláusula da nova aliança, você está em desobediência. Deus não mantém uma lista numerada de todas as suas falhas. Deus estabelece a principal cláusula da nova aliança como última cláusula, a fim de nos mostrar que ela é a cláusula definitiva que faz tudo funcionar. Se não crer na principal e última cláusula, você está rejeitando a nova aliança e negando a obra consumada de Jesus. A nova aliança diz que Deus é misericordioso para com todas as injustiças e que ele perdoou os seus pecados e também suas obras de iniquidade. Se Deus diz que ele as perdoou, então verdadeiramente ele o fez. Quem somos nós para contradizê-lo? Deus não pode mentir. Mas como Deus pode esquecer os meus pecados? Ele pode porque ele é Deus. Se ele disse isso, então ele cumpre. Você sabe qual pecado cometeu há muitos anos? Deus perdoou isso. Ao contrário do que você deve estar pensando, Deus não mantém uma lista numerada de todas as suas falhas. Não há uma grande tela de projetor no céu para mostrar todos os seus pecados do dia em que você nasceu até o dia do retorno ao céu. Todas as gravações de seus pecados foram incineradas pelo sangue de Jesus, quando ele gritou: Está consumado. O seu sangue removeu os pecados de sua vida inteira. Quando olha para você hoje, Deus o vê coberto com o sangue de Jesus e completamente justificado. Somente o diabo, você mesmo e as pessoas à sua volta trarão seus pecados à memória. Então, quando estiver oprimido pelos erros do seu passado, corra para Deus e descanse na sua graça. Por quê? Porque ele será misericordioso e de suas injustiças e pecados, obras de iniquidade, não se lembrará mais. Esta é a principal cláusula da nova aliança da graça. Fim do capítulo 8.